Eu vou falar um pouquinho para contar para vocês um pouquinho da minha história, mas antes eu vou contar para vocês o que é que eu faço hoje. Eu sou enfermeira, especialista em aleitamento materno, cuidados com recém-nascido e sono infantil. Eu me especializei em todos os desafios que a maternidade traz. Maternidade não é fácil, é muita coisa, é muita cobrança e a gente fica meio que sem saber o que faz, que lado que corre, cada um dá uma orientação diferente e a gente fica muito perdido. Então eu me especializei em nortear essa família, né? Me especializei então também, sou laser terapeuta e sou especialista, vocês não vão acreditar, em oncologia também, nada a ver, né? Me especializei em oncologia, trabalhei pouco tempo. E aí nós vamos conversar um pouquinho o que é ser empreendedor. Ser empreendedor, gente, é você trabalhar por um sonho, né? Enquanto você trabalha em outras empresas, você trabalha para uma empresa, você acaba que você trabalha para o sonho de outra pessoa, né? Quando você começa a vislumbrar, sair de dentro da caixa e começar a pensar diferente, você acaba que você coloca em prática o seu sonho. E aí, é interessante que eu vou contar também, porque eu não de repente nasci empreendedora, né? Empreendedorismo, ele foi chegando na minha vida aos poucos, quando eu não vi mais saída nenhuma. E aí eu fui trabalhando para eu poder chegar onde eu cheguei, mas eu não cheguei do nada e me tornei uma empreendedora. E quando eu resolvi me tornar empreendedora, foi quando eu me vi sem saída, né? E para eu poder falar como que foi que chegou isso, eu tenho que contar um pouquinho da minha história. Eu trabalhei muito tempo nessa UTI, depois eu fui para o pronto atendimento pediátrico. Eu não trabalhava em dois juntos porque eu achava muito pesado. E aí, quando eu estava nesse pronto atendimento pediátrico, meu pai morreu. E aí, quando meu pai morreu, passou um mês, meu chefe veio conversar comigo e me demitiu. E aí eu falei, legal, né? Pensa, aí a gente adora, né, chefe, ainda mais um chefe desse. Só que hoje eu vejo que eu só tenho que agradecer a ele, né? Porque foi ele que me moveu, sair do meu quadrado para eu poder estar onde eu tô. Eu comecei a entregar meu currículo, comecei a trabalhar numa UTI, que eu também não gostava de trabalhar nela, fiquei um mês mais ou menos e 15 dias e eu passei num hospital que eu sempre quis trabalhar, que é considerado o melhor hospital que paga para enfermeiro melhor aqui em Belo Horizonte, sabe? E comecei a trabalhar nesse hospital. E aí eu estava ainda no meu período de experiência e aí eu cheguei num andar, que eu era supervisora de 3 andares, cheguei nesse andar para poder ver como que estava e chegou um cara que estava muito louco, porque ele tinha acabado de fazer uma cirurgia de ombro e chegou gritando, sabe? Eu nunca apanhei nem do meu pai nem da minha mãe, sabe? E isso tudo me desconcertou, porque eu sou daquelas mulheres que eu falo assim, vem um homem querer me bater para ele ver, né? Aquela mulher que acha, né, que é muito esperta e muito forte, né? A fodona. E aí esse cara chegou gritando, irado. Eu imagino que ele seja viciado, e aí ele estava querendo morfina, tomou morfina, a morfina deu um barato e ele queria mais, porque depois ainda eu descobri que ele tinha acabado de tomar morfina, ele queria era mais. Então ele chegou gritando, mas gritando e falando palavrão, que saco, que não sei o quê, porque eu quero meu remédio, e gritando. E eu estava sozinha como enfermeira e uma técnica nesse andar, e ele foi me encurralando no cantinho, me encurralando no cantinho, e eu, tipo assim, no cantinho mesmo. E eu fui ficando pequenininha, pequenininha, ele devia ter 1,5 metro, para mim, na minha cabeça, ele devia ter uns 3 metros de altura. E aí ele foi me chegando no canto, de repente ele virou e falou assim, cadê meu remédio? E pegou assim, e minha cabeça estava assim, eu estava quietinha, ele pegou e fez assim, ó, para dar um soco. E ele deu um soco, mas deu um soco do lado da minha cabeça na parede. Eu não sei te falar, eu não sei descrever o sentimento de uma mulher que apanha. Eu não cheguei a apanhar, mas eu senti como se eu tivesse sido estraçalhada. Eu senti como se ele quisesse me matar, ele teria me matado, porque eu não ia fazer nada. Eu ia ficar acuada.
E aí, passou o tempo, eu estava no meu período de experiência, a minha coordenadora falou assim, não, Paula, pode ir, eu sei que foi difícil, eu não estava conseguindo mais produzir no meu trabalho nesse dia. Fui embora para casa, e aí, quando foi o meu período de avaliação, né, de 3 meses de experiência, a coordenadora me chamou e falou, Paula, nós não vamos continuar com você, porque você deveria ter sido forte de ter aguentado a situação e ter continuado trabalhando. Aí eu falei, legal. E aí eu fui para casa, assim, chocada, porque eu não esperava isso de um hospital tão grande. Só que nisso, depois disso, me travou de chegar no hospital. Toda vez que eu penso em voltar a trabalhar no hospital, me dói o coração, mas me dói mesmo, de dor, sabe? Uma dor forte, física mesmo. E aí minha mãe virou e falou assim, ô Paulo, você sempre quis fazer sua plástica? Por que você não tira esse tempo para você poder fazer sua plástica? Eu, há mais ou menos 13 anos atrás, eu era muito gorda e eu fiz redução de estômago. Então eu emagreci 40 quilos. E aí eu queria fazer plástica, eu fiz plástica, uma plástica grande, que foi peito, e tirei pele das costas mesmo. Foi uma cirurgia de 6 horas. E aí eu fui para casa da minha tia, depois da plástica. Porque eu tenho uma cachorra, todo mundo ficou com medo da infecção, né? Porque minha cachorra é bem estabanada e tudo. Fui para casa da minha tia. 4 dias depois dessa plástica, tô na casa da minha tia, começo a passar mal. Aí eu começo a vomitar e evacuar, vomitar e evacuar. E de repente, mas quase perdendo a consciência, né? Aí minhas primas na balada, né? Chego 2 horas da manhã, querendo me sacudir, me abanar. Quando eu deito no sofá e ponho a mão na minha barriga, tinha uma massa na minha barriga. E aí eu virei e falei assim, tia, me leva para o hospital. Aí a Vera falou, vou ligar pro seu irmão. Eu falei, você não tá entendendo, é SAMU. Ligou pro SAMU, o SAMU não pôde me levar, porque eu tenho plano de saúde. Aí meu irmão vai me levar para o hospital. Enfim, no final das contas, eu fiquei muito ruim no hospital. Tive que fazer uma outra cirurgia, 2 cirurgias em menos de uma semana, em 4 dias, o intervalo. E eu me lembro de eu no quarto, antes de ir para o bloco cirúrgico, tava a minha tia, uma tia que, sabe aquela tia que todo mundo conta depois que passou o negócio? Ela já tava lá. Aí eu falei, nossa gente, eu devo estar muito ruim, porque se a tia Dedé tá aqui, com certeza eu não tô boa. Enfim, fui pro bloco cirúrgico. No bloco cirúrgico, o pessoal não sabia o que eu tinha, ia abrir para poder ver o que era, porque não dava para identificar se era nó no intestino, o que era. E aí no bloco cirúrgico, eu ainda passando mal, eu falei para a médica assim, para residente, pega para mim um lixo, porque eu vou vomitar. Quem trabalha com criança, não sei se vocês aqui já trabalharam, porque eu trabalhei muito tempo com criança, então eu tenho um raciocínio muito crítico. E aí, quem trabalha assim com criança tem um raciocínio muito crítico, e eu trabalhei em UTI, então eu peguei tudo que tinha de mais grave, né? Eu sei que eu peguei o lixo e vomitei. Quando eu vomitei fezes. Aí eu falei, agora que tá ruim mesmo. Enfim, fiz a cirurgia, eu tinha tido invaginação intestinal. Uma alça do intestino entrou dentro da outra, 10 centímetros, então são 20 centímetros de sofrimento. E aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não quero voltar para o hospital. E quando a minha sobrinha nasceu, eu já tinha tido um pensamento assim, porque minha cunhada adorava que eu ia para a casa dela para eu poder ajudar no nascimento da Aninha, nos cuidados, né? E aí eu comecei a pensar, eu vou começar a estudar sobre isso, sobre aprofundar em aleitamento, em sono infantil. É importante, né? As mães se sentem, como eu vi minha cunhada desamparada, eu falei, aí tá um negócio que é interessante. Eu vou procurar fazer mais disso. E ainda eu estava ruim, ainda tinha 1 mês e meio que eu tinha feito a cirurgia, eu fui fazer um curso de aleitamento materno. Eram 3 dias de curso, de tipo assim, de 8 horas da manhã até 6 horas da tarde, e eu custei, eu chegava em casa e chorava de dor, porque eu estava toda recortada, né? Porque além do peito e das costas, eu tinha feito uma outra cirurgia aqui na barriga, então foi muito pesado. Só que eu tinha um alvo, eu não via mais solução para o meu trabalho. E eu gosto da enfermagem, eu gosto de cuidar do próximo. Então eu vi nisso uma saída para o meu trabalho. O que eu vou fazer? Vi uma saída, uma luz no fim do túnel. Então eu comecei a pensar fora da caixa. Eu comecei a pensar o que eu vou fazer. E me especializei em aleitamento materno.
Só que eu vi que o aleitamento materno ainda é muito pequeno. E o aleitamento materno, ele tem muito a ver com o sono infantil. Porque o bebê, para ele mamar bem, ele tem que dormir bem. Então eu me especializei no sono infantil também, porque um bebê também que não dorme bem, o que acontece? A mãe fica enlouquecida, a família fica enlouquecida. E aí eu vi um outro nicho, a amamentação e o sono infantil. Então eu pensei fora da caixa e montei a minha empresa. A minha empresa chama Paula Vereza, consultora materno infantil. Depois vocês me procurem no Instagram e no Face, eu tenho os dois. E aí, lá eu dou dicas de maternidade. Então eu falo de cuidados com recém-nascido, eu falo de amamentação, eu falo de sono, abro perguntas para as mães. E aí as mães me conhecem, procuram saber quem eu sou e me procuram também para me contratar. Contar um pouquinho, quando eu comecei a pensar nisso, eu comecei a pensar como que eu ia fazer para o pessoal saber que eu existo. Né? Quem vai saber que eu existo? E comecei a procurar saber. E assim, pessoas que estão ao meu redor, minha família, gente assim, conhece gente que tem condição de me pagar. E aí eu comecei a conversar com uma prima, com uma outra prima, essas duas, coitadas, são duas santas. Foram elas que me ajudaram assim desde o começo, agora eu já tirei das mãos delas, coitadas. Eu comecei a procurar as pessoas, pensei, um nicho legal de eu procurar são escolas. Aí eu estava dando palestras de primeiros socorros, que era outra coisa para mim fácil. E aí depois, nas reuniões dos pais, eu aparecia falando alguma coisa. Pensei que vou começar a ficar mais conhecida. Não, foi legal, mas não tive retorno nenhum a respeito disso. E comecei a vislumbrar coisas maiores, né? Comecei a procurar ver se para eu fazer propaganda na internet, mas também achei que não valeu a pena. E aí eu fiquei sabendo, comecei a procurar pediatra também. Como eu trabalhei muito tempo em pronto atendimento, em UTI, neonatal e pediátrica, eu pensei assim, conheço um monte de pediatra, os pediatras sabem quem eu sou, sabem da minha responsabilidade, vão me dar um voto de confiança e vão começar a me indicar. Aí comecei a procurar os pediatras e eles falaram assim, não, beleza, vou te ajudar sim. Nada. Nada. Então, dos pediatras, por exemplo, eu ganhei um não. E aí depois me falaram assim, Paulo, tem uma blogueira, hoje ela tem quase 40 mil seguidores aqui em Belo Horizonte, tem uma blogueira que está grávida, por que você não procura ela? Tentei falar com ela, não consegui, e aí eu vi que ela tinha uma agência. Procurei a agência, conversei com a dona da agência, e aí me colocou em contato com essa blogueira, que hoje virou uma amiga, porque eu acabo que no final das contas eu chego numa família num momento tão delicado que eu fico amiga das mães, né? Essa blogueira chama Nath Vasconcelos, ela é uma fofa, ela é meio ela tem a pegada de agora com maternidade, mas antes da maternidade ela é de corrida, atleta e tudo. E aí eu fiz o meu trabalho com a Nath ficou super feliz e começou a me divulgar na rede social dela. E aí vira e mexe eu faço live. E essas lives, essas divulgações, é para eu dar conteúdo para as mães. E assim, muita gente fala assim, Paula, você dá conteúdo para as mães, aí elas não vão te contratar. Porque quando a mãe me pergunta, eu falo exatamente o que ela tem que fazer para poder melhorar a condição que ela está queixando. Mas não, gente, quanto mais as pessoas sabem que você sabe, mais elas te procuram, mais elas desejam que você esteja do lado dela. No momento que ela passar por um problema, eu vou estar do lado dela para poder acolher e apontar o melhor caminho. Então eu fiz essa consultoria com a Nath e aí tive um retorno assim maravilhoso. E aí eu queria uma outra blogueira. E essa blogueira tem muito seguidor. A primeira tinha 10, a Nath tinha uns 40 e essa 280 mil seguidores. E eu procurei ela, na verdade, me convidaram para eu fazer a abertura de uma loja de mulher grávida lá no Boulevard. E eu fui para poder falar sobre amamentação e essa blogueira também estava lá. Eu falei, gente, Deus é bom demais, né? Eu nem precisei procurar, ela apareceu na minha frente. Ela estava grávida do segundo filho.
E aí eu conheci ela, fui simpática, falei, agora não é o momento de eu abordar o assunto. E depois procurei ela no Instagram. E aí ela falou pra mim assim, Paula, te adorei, vi que você tem conhecimento, mas na primeira vez que eu precisei de uma consultora de amamentação, ela me empurrou o que ela achava que era certo, goela abaixo. Então, dessa vez, eu quero tentar sozinha. E aí, 28 de dezembro, 11h30 da noite, recebo uma mensagem. Ei, Paula, tudo jóia? Então, meu peito tá ferido, você faz laser, não faz? Eu falei assim, passa seu endereço, que eu tô indo pra aí agora. 23h30 da noite. Minha mãe, você tá doida, Paula? Eu falei, mãe, não vou perder essa oportunidade de estar perto dela. Enfim, no final das contas, ela precisou de mim. As coisas, gente, quando a gente faz com amor, retorna. E é assim, não desiste no primeiro não. Ela tinha falado não falou? Falou, depois falou sim. Depois falou sim. E o que é interessante falar também é que eu fui procurada para fazer o meu curso online. Eu dou o curso antes do bebê nascer de amamentação. E aí me procuraram para a gente fazer uma parceria para eu lançar o meu curso online. Né? Isso tudo para poder, cada dia que passa, eu chegar no meu alvo. E cada dia que eu chego perto do meu alvo, eu arranjo um alvo maior. E isso é que é importante, lembrar, gente, que o não, ele é garantido, sabe? Para quem tá perdido, o que custa você perguntar? Então, o que eu queria deixar também para vocês é que talvez, se alguém aqui não se sente capaz, é só ir atrás, porque todo mundo é capaz, porque se eu conseguir, qualquer um consegue. Então é isso, gente. Muito obrigada.